Com a palavra a deputada Bia Kicis, pelo tempo de 3 minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o ministro Sérgio Moro. Uma honra tê-lo aqui, ministro, como sempre, toda a mesa, nosso presidente, o relator, os requerentes desse requerimento, os meus pares, todos os colegas. Ministro, esse tema realmente é um tema de grande impacto. Nós sabemos que essa PEC surgiu de um clamor popular pela prisão em segunda instância. Mas agora ela realmente se alargou e se fala em uma grande mudança. Nós temos a possibilidade de rever aqui o sistema recursal, o que é muito salutar. Porque eu, por exemplo, como advogada, né, na minha experiência de advogada, nós sabemos como é difícil você levar até o fim, né, uma demanda, quantos anos se passam, para que você consiga obter a justiça. Porque a justiça é lenta, porque sempre tem uma das partes interessada em que ela não se faça. Essa é que é a verdade. E no Brasil, né, o senhor citou aqui que, tanto na França como nos Estados Unidos, exemplos de nações em que se protege o direito, os direitos humanos, países realmente, tradicionalmente defensores de direitos humanos, a prisão já se dá até mesmo em primeira instância. Então, aqui eu concordo com o meu colega, o deputado Sanderson, que em crimes violentos e até mesmo no tribunal do júri, onde existe a maior legitimidade, tendo em vista que o julgador são os nossos pares, é a sociedade, é o povo que julga, e são crimes contra a vida, essa prisão já deveria sim se dar em primeira instância e não esperar a segunda instância. O problema é que no Brasil se busca muito um ideal imaginário de algo que não funciona em nenhum lugar do mundo, de se buscar tanto a defesa da liberdade, da presunção da inocência, que o que se faz, na verdade, é proteger criminosos e abandonar a sociedade, abandonar as pessoas de bem que ficam com a grande ameaça, que convivem com a grande ameaça à sua vida, à sua liberdade, ao seu patrimônio, a tudo que lhe é mais caro, e principalmente a segurança pública. Eu gostaria, então, ministro, de perguntar como ficaria, no seu ver, como deveria ficar o caso daquelas pessoas que são absolvidas em primeiro grau e condenadas em segundo grau. A meu ver, não há nenhum problema, essas pessoas deveriam também já serem recolhidas à prisão, porque quando se fala na prisão em segunda instância, não há que se fazer condenação em ambas as instâncias, tendo em vista que no segundo grau é um órgão colegiado que pode sim rever, tanto que uma pessoa condenada em primeira instância e absolvida em segunda instância não será preso. Mas esse tema foi parte do debate com o ministro Peluso e eu gostaria de ouvir a sua opinião. Muito obrigada. Deputada Adriana Ventura. Depois, deputado Paulo Teixeira. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa, quero saudar o ministro Sérgio Moro, agradecer pelo seu trabalho, pela sua luta incansável nesse combate à corrupção contra o crime organizado. Então, depois desse agradecimento, eu gostaria de fazer uma consideração sobre esse PEC, sobre essa PEC, porque quando falamos da prisão após a condenação em segunda instância, estamos falando de uma mudança estrutural na organização dos processos e do sistema assim, judiciário e dos recursos especificamente, tanto assim que rebatizaram aqui, era a PEC da prisão após condenação em segunda instância, daí já rebatizaram de PEC dos recursos, e como vocês já falaram, o Brasil é uma das poucas exceções onde alguém pode manter a liberdade mesmo se condenado por um órgão colegiado, né? Então, no caso, o réu é condenado, julgado e condenado na primeira instância por um juiz, julgado e condenado por um órgão colegiado e continua solto. Então, isso é um absurdo. E, por conta desses inúmeros recursos, 30 protelatórios, pelo que o deputado Sanderson já levantou, os 30 recursos, ele nunca vai preso. Então, se essa PEC elimina esses recursos, nitidamente haverá um avanço nesse combate à impunidade. Agora, a minha pergunta vai especificamente sobre as outras ações que estão em andamento, né? Porque, alternadamente à PEC 199, há outras iniciativas nessa casa que também apostam em uma mudança no artigo 283 do Código de Processo Penal, que permite a execução provisória da pena após a confirmação da condenação em segundo grau.
Então, a minha pergunta é, para o senhor, a aprovação da PEC 199 conflita ou inviabiliza, de algum modo, a alteração da legislação via o artigo 283 do Código de Processo Penal? Seria coerente aprovar tanto a PEC quanto o projeto de lei? Então, sabemos que tem tanto o PL do senador Lazier Martins, né, a 166, como também temos um projeto de lei de iniciativa do Partido Novo, 5932, através do nosso deputado Gilson. Então, essa é uma pergunta. E a outra pergunta é se realmente, na sua opinião, se aprovada, essa PEC 199 poderá desafogar o número de recursos e processos nas cortes superiores, trazendo mais celeridade. Muito obrigada, senhor ministro. Obrigado, deputada Adriana. Deputado Paulo Teixeira, que acumula o tempo de escrito com o tempo de líder. A sua senhoria. Passa a palavra ao ministro Moro e, após o ministro Moro, o próximo inscrito é o deputado Henrique Fontana. Agradeço as considerações do deputado Vitor Hugo e também tomo a liberdade de agradecer todas as palavras gentis dos demais parlamentares sobre o trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu só destacar, né, como foi até mencionado, nós sempre falamos que esse é um mérito compartilhado com as forças de segurança dos estados e das forças de segurança municipais. Não obstante, é alvissareiro de fato, observar essa queda expressiva dos indicadores criminais. E antes que se diga que existe alguma manipulação e tal, não foi isso colocado, mas esses dados são produzidos pelos estados, nós apenas compilamos com base nos boletins de ocorrência. Infelizmente, no entanto, os números remanescentes ainda são muito altos. E isso exige ação efetiva, não só do Ministério da Justiça e Segurança Pública e dos estados, mas também de todos os poderes. Eu acho que a lei anticrime foi um passo importante, de fato, ficam os elogios aqui à Câmara, ao Senado. Não foi idêntico ao projeto que foi apresentado, nós compreendemos que isso faz parte, né, do debate democrático, mas o saldo ainda é extremamente positivo. E essa emenda aqui vai ser aprovada, vai ser uma resposta importante do parlamento. Olha, nós estamos, me permita aqui ser um pouco maniqueísta, mas nós estamos do lado certo, nós estamos do lado do cidadão, nós estamos do lado daquela pessoa que é vítima do crime, nós estamos lá daquelas famílias que têm medo de sair às ruas, muitas vezes, e a redução da impunidade é fundamental para essa causa. Eu sempre digo assim, a boa causa é uma causa de todos, e podem contar comigo para defender isso. Defendo isso desde sempre, desde que o Supremo mudou o entendimento em 2009, sempre defendi que nós precisamos ter execução em segunda instância. Então, é muito antes de Lava Jato, é muito antes de fulano X ou fulano Y, é verdadeiramente aquilo que eu acredito. Sobre outras disfuncionalidades, eu acho que vamos deixar para um outro momento para discutir. Nós temos também que ter presente que a emenda não vai resolver todos os problemas, mas é um passo importante. E nós não conseguimos resolver todos os problemas de uma vez só. Mas eu fico à disposição para novas sugestões, e o Ministério da Justiça está conversando com vários parlamentares para novas propostas. Deputado Sanderson, a questão... É até interessante destacar que muito se fala da formação da culpa, mas originariamente até esse termo formação da culpa, na tradição do nosso direito, dizia respeito à pronúncia, nem a sentença, dizia a pronúncia nos casos de júri. E nós levamos muito além dessa pronúncia para exigir esse trânsito em julgado, realmente algo extremamente disfuncional. Na lei anticrime, o Congresso aprovou a execução em primeira instância para casos julgados perante o júri. Se colocou a exigência de uma pena igual ou superior a 15 anos. Esse aspecto até, respeitosamente, eu discordo, mas foi aprovado e ainda assim é um grande avanço. Então, é bem positivo isso. É algo que pode ser pensado, mas, como se diz, um passo de cada vez. Eu acho que o mais importante é garantir a execução em segunda instância. Tem um fator relevante aí, que é um julgamento colegiado, menos propício a erros de um juiz monocrático, o que, no caso do júri, também é um julgamento colegiado. Então, são dados que nós temos que levar em consideração.
Deputada Bia Kiss, eu acho que condenação em segunda instância tem que ser executada, independentemente de ter havido absolvição antes, ou condenação antes, que vale o julgamento em segunda instância. Se houver dúvidas quanto à correção do julgamento, tem que ter uma válvula de escape, que é a possibilidade de liminar suspensiva na ação revisional, extraordinária ou especial. Eu acho que isso já se resolve e, evidentemente, se tiver um caso que houve absolvição em primeira instância e condenação em segunda instância, é um fator que vai ser levado pelos advogados aos tribunais superiores, o que vai levar a uma maior reflexão. Mas não necessariamente perdão, o tribunal está equivocado. Ao contrário, parte-se do pressuposto, né? Um pressuposto, que isso ninguém pode afirmar com certeza, que o julgamento do tribunal é melhor do que o julgamento do juiz monocrático, né? Porque são mais cabeças e se produz ali uma maior análise do caso, eventualmente. Claro que isso nunca se pode afirmar com certeza, mas a correção maior, a probabilidade de correção maior do julgamento de segunda instância é uma realidade. Da deputada Adriana Ventura, deputada, muito claramente, eu acho que pode ser feito por projeto de lei. Na verdade, a minha compreensão, com todo respeito ao Supremo, é que a lei atual já permite a execução em segunda instância. Então, se pode fazer por lei, se pode fazer por emenda constitucional. A forma como for realizada, claro que tem a sua relevância, mas o que é mais importante é que nós precisamos dar esse passo necessário. Se não pela PEC, se não pelo projeto de lei, aqui na Câmara, lá no Senado, e não há conflito nenhum, porque são reformas que caminham no mesmo sentido. Nós temos que ser pragmáticos no que diz a esse respeito. Se, eventualmente, a PEC não for aprovada, o que coloco aqui como hipótese indesejada, o que se verifica, o que se constata que aparentemente caminha-se para uma aprovação majoritária, assim se espera, que se não der esse caminho, que seja então com um projeto de lei. Todos os esforços aí são válidos. O deputado Paulo, na verdade eu falei, na minha exposição, e tanto depois na resposta ao deputado Orlando, que a minha posição é clara, eu favoreço a emenda tanto para os casos cíveis como para os casos criminais. Não faço essa distinção. Minha única ponderação é que ela é mais relevante para os casos criminais. Então, se não houver condições políticas de aprovar para todos os casos, que se tenha uma alternativa disponível de se aprovar para os casos criminais. E veja, na verdade, quem são as principais vítimas de crimes nesse país? São as pessoas mais vulneráveis. São as minorias, são os pobres. As pessoas de renda, de maior renda, são vítimas de crime. Todo crime é uma tragédia, não importa a questão da renda, mas muitas vezes as pessoas de maior renda conseguem se proteger mais. Condomínios fechados, eventualmente carros blindados, em casos excepcionais até seguranças. Quem mais sofre, as principais vítimas de homicídios ou feminicídios, estão aí nas periferias. Então, o combate à impunidade, a diminuição desses crimes, isso nós temos lá estatísticas, favorece principalmente a população mais vulnerável. Então, é falso falar que a aprovação para o lado da medida no aspecto criminal ignora os dramas da população mais vulnerável. Ao contrário, é uma medida, principalmente a redução da criminalidade, é uma medida que favorece principalmente a população mais vulnerável. Sobre os outros temas, eles estão fora um pouco do nosso tópico aqui, mas assim, rapidamente, o juiz de garantias, eu sempre falei, dei minha posição respeitosamente aqui ao Parlamento, de que se nós formos fazer uma mudança estrutural, nós temos que fazer ela bem planejada. E, com todo respeito, disse isso, acho que o Congresso acertou ao aprovar a lei anticrime, são avanços importantes, mas a figura do juiz de garantia, a introdução dela não foi bem planejada, tanto assim que dois ministros do Supremo
suspenderam a medida? O ministro Toffoli e depois o ministro Luiz Fux. Aí essa é uma decisão, uma responsabilidade do Supremo. E várias questões que deveriam ter sido enfrentadas não foram. Vale para os processos pendentes, vale para o júri, vale lá para casos de violência contra a mulher. Então, assim, com todo respeito, né, eu acho que não foi, e essa é a minha crítica, não foi tratado no devido detalhe. Mas basicamente isso. Agora, eu sempre me pronunciei sobre o parlamento, isso, todas as minhas manifestações escritas, verbais, sempre com extremo respeito, né? Nunca uma ofensa partiu de mim em relação ao parlamento, pelo contrário, eu acho que o Congresso é fundamental para a democracia e, numa sociedade pluralista, é um órgão fundamental para a vocalização dos anseios da população. Eu tenho total respeito aí pelos deputados e pelos senadores, em que posso eventualmente discordar de medidas que sejam aprovadas, como também louvo várias que são aprovadas. Essa questão da lista é uma questão falsa. Na verdade, não é uma lista de todos os procurados, é uma lista dos mais procurados. E na avaliação técnica que foi feita, essa pessoa em específico não entrou. E se vê que nem sequer era necessária, porque a pessoa foi encontrada, né, poucos dias depois, pela polícia lá do estado da Bahia, e lamentavelmente, né, as circunstâncias lá que vão ser esclarecidas pela polícia daquele estado, da Bahia, acabou sendo vitimada. Enfim, uma lista dos mais procurados não é uma lista de todos os procurados. E haviam razões específicas ali para não realizar essa inclusão. Com a palavra o deputado Henrique Fontana, que acompanha, é o inscrito na